Muito bem-vindo, mais um vídeo aqui no canal. Muito bem-vindo, espero que você esteja bem, porque a palavra desse vídeo é poderosa. Eu já estou ansiosa aqui pensando, né, pedindo para o Senhor colocar palavras na minha boca para poder comunicar para ti essa mensagem poderosa que Deus brotou no meu coração. Eu venho pensando nisso, acho que faz um dia, dois, que eu venho pensando sobre essa palavra. Algo que começou a surgir no meu coração de uma história da Bíblia, né? E de um diferencial na nossa vida. Você quer saber como ter uma vida diferenciada? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te dar aí uma chave muito importante, algo que a gente às vezes pensa é simples, né? Algo que parece tão óbvio, mas tem uma história na Bíblia aí que faz a gente pensar o diferencial na nossa vida, o que a gente pode fazer para a gente ter resultado. Será que o resultado, tô ajeitando aqui a câmera, na nossa sociedade, uma sociedade aí que corre tanto a questão da performance, né, o resultado, e às vezes a gente tá acostumado a pensar que a gente tem que ir para um lado ou para o outro, mas a gente pode alinhar as coisas e, como vários vídeos eu coloco, uma coisa não exclui a outra. A gente pode sim buscar, né, por ter mais performance na nossa vida, né, buscar executar as coisas, buscar melhorar, mas existe algo que é poderoso, que não depende da gente. Tá curioso para saber o que é esse diferencial que pode fazer mudar a tua vida? Quem sabe coisas que você tá correndo tanto tempo, tantos anos, às vezes a gente passa correndo, a gente passa se esforçando, né, empenho e pensar, meu Deus, por que isso aqui não frutifica? Por que isso não dá resultado? Por que isso não acontece? E a gente vai se cansando naquele esforço. E quem sabe Deus quer que você se atente a algo aí que é uma mudança de chave, né? Uma mudança, uma virada na sua vida, um diferencial, que a gente vai ler um relato. Nós vamos ler um relato um pouco extenso, mas eu acho que vale a pena a gente gastar um tempinho aqui, uns minutinhos desse vídeo. Geralmente eu pego trechinhos pequenos da Bíblia para a gente pensar, refletir sobre a nossa vida. Eu não faço leituras muito longas, eu fico com medo de ser maçante, mas é uma história tão rica, tão importante, que está no livro de 1 Samuel, que é a base aí do que a gente vai pensar e refletir sobre esse diferencial na nossa vida, né? E como eu disse, parece uma coisa tão simples, tão óbvia. E a gente, às vezes, com anos de caminhada cristã, dá aquela start, assim, na nossa vida, que a gente pensa, peraí, tá aí essa chave importante para eu pensar, porque a nossa sociedade é muito apelo para nossa corrida, para nossa performance, para o nosso empenho, e continuamente a gente tem que lutar, né, em relação a isso. A gente tem que pensar e parar assim, pensar, peraí, deixa eu me colocar aqui nesse lugar aqui, deixa eu parar de tentar fazer tanto com as minhas forças, com a minha mão, deixa eu entrar nesse lugar aqui, que essa mulher, nós vamos ler uma história de uma grande mulher na Bíblia, e esse lugar que essa mulher entrou aqui, deixa eu entrar nesse lugar, deixa eu ver aqui, porque ela teve resultado nesse lugar, então isso tem que falar com a gente, né? É uma chave importante que Deus quer comunicar para nós nos dias de hoje, porque a Bíblia, ela é atual, não se trata só de histórias lá do passado. O que essas pessoas viveram, a gente pode viver, e muito mais ainda a gente pode viver com Deus, né? Então, vamos ler no livro de 1 Samuel o relato da Ana. Você já ouviu falar da Ana? Aquela mulher, a mãe de Samuel, do profeta Samuel, uma mulher ali que foi confundida, né? Acharam que ela estava bêbada, mas ela estava orando. Vamos ler aqui para eu não falhar na entrega da história. Então, vamos ler na íntegra aqui na Bíblia.
O nascimento de Samuel. Havia certo homem de Ramataim, Zufitá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Quantos nomes diferentes, né? Me perdoem se a pronúncia estiver errada. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Olha que situação difícil que a Ana estava, né? Isso acontecia ano após ano. Imagina continuamente ela sendo humilhada ali, porque imagina para hoje, nós como mulheres, às vezes a gente querer ter um filho e não conseguir gerar já é uma coisa difícil. Naquela época, o significado aí de gerar, né, de ser mãe, era ainda maior, né? Era questão de ter valor, né? O valor de uma mulher estava em ela conseguir gerar um filho, né? Ser mãe. Então, ali dizia, vamos continuar aqui, isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Essa parte eu achei tão impactante, né? E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, né, que era o sacerdote ali do templo, ele observava a sua boca. E como Ana orava silenciosamente, acho que ela só ali estava, né, entre os pensamentos e mal saía as palavras, ficava só balbuciando ali as palavras. O que ele pensou, ó? Então, ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ainda deu um sermão nela. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Ainda ela foi explicar, né? Com toda a calma. Eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Olha como ela ainda foi tão cheia de ternura, né, para explicar. Eli respondeu: vá em paz e que Deus de Israel te conceda aí o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ele seguiu seu caminho, comeu. Ela seguiu, né, seu caminho, comeu. Seu rosto já não estava mais abatido. E na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram o Senhor, então voltaram para casa. Em Ramá, Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Olha que lindo, eu não lembrava, né? Até minha Bíblia está sublinhada aqui, eu não lembrava que esse era o significado de Samuel. Que lindo esse significado. Então, olha só que incrível a história dessa mulher. E fez eu pensar, né, enquanto eu estava refletindo sobre esse diferencial na nossa vida, eu estava pensando nessa história de Ana, né? Estava pensando no que Ana viveu. Porque, vamos ser bem sinceros, né? Com a força do nosso braço, se a gente quer um filho, o que a gente faz, né? A gente vai ter relação,
relação, né, sexual aí com o marido. E Ana, antes de pensar na força do braço dela, no que ela poderia fazer com a força dela, né, ela levou as suas petições, como a palavra diz aqui, né? Ela derramou a alma dela diante do Senhor. Ela entrou num estágio, assim, de total reconhecimento da sua impotência diante daquela situação, que ela se entregou. Será que você já passou por uma situação dessas, assim, de você entrar num momento da sua vida de se entregar realmente, de pensar assim, não consigo isso, eu me entrego, eu me lanço aqui, isso é de, não consigo, eu vou parar de tentar, vou parar de fazer com as minhas forças, eu vou reconhecer aqui que eu não tenho mais como lutar contra isso. Será que você já chegou nesse limite? Porque às vezes Deus permite na nossa vida esse limite, né? Que eu acredito que foi o que aconteceu com Ana. Ela já não estava pensando mais de forma racional os caminhos que ela tinha que trilhar para conseguir ter êxito no que ela queria, né? Ela estava já derramando a sua alma, suas angústias, sua tristeza diante do Senhor. E esse é o diferencial, e esse aqui em 11 minutos é o ponto máximo do nosso vídeo aí, que é a chave. Você estava pensando no início, na introdução desse vídeo, pensando qual é a chave, Roberta? Qual é a chave para eu ter uma vida diferenciada? A chave, meu querido irmão, minha querida irmã, é essa, né? A gente se lançar totalmente ao Senhor e reconhecer que nós não podemos nada, nem aquilo que a gente sabe ali, que a gente tem a capacidade, que a gente consegue fazer, nem aquilo pode nos iludir achando que a gente consegue alguma coisa sem a força e a graça do Senhor sobre a nossa vida, né? A Ana chegou num momento aqui limite de realmente ser estéril, não conseguir gerar filhos, e quantos de nós Deus nos leva a situações limites para a gente ter esse coração humilde de reconhecer que sem Deus nós não somos nada, não temos nada. Muitas vezes Deus nos leva a essas situações, às vezes até no campo emocional, né? Em travas, em inseguranças, em desânimo, em tristeza, em depressão, em ansiedade. E é uma maneira de Deus dizer assim para nós, olha, te lança aos meus cuidados, derrama a tua alma aqui diante de mim, me fala das tuas tristezas, reconhece que eu que tenho o poder de mudar a tua vida. Se lança sobre mim, lança os teus cuidados na minha vida, né, sobre a tua vida, que eu vou modificar a tua história, que foi o que a Ana aconteceu, uma mulher que de humilhada passou a ser honrada, passou a ser a mãe do profeta Samuel. Olha que peso, olha a transformação. Isso parece uma história tão simples para nós, mas vamos se colocar no lugar dessa mulher. Essa mulher passou anos sendo humilhada, sendo ridicularizada, né? Sendo humilhada ali por aquela rival, aquela outra esposa do marido dela, que tinha filhos e ela não tinha, ela se sentia menos, talvez, né? Inferiorizada. Talvez por momentos ela se sentisse indignada, pensando, poxa vida, né? Por que que eu não tenho? Por que que comigo não dá certo? E aí ela tinha o amor daquele marido, né? Até aquele marido falou assim, olha, eu não sou melhor do que 10 filhos, não te basta o meu amor. Tratava ela com todo o amor, né? Mas ela não queria aquilo ali. Ela queria o amor do marido, mas ela queria mais, ela queria filhos. E talvez quantas emoções, quantos sentimentos passaram aí anos após anos no coração dessa mulher. E teve um momento que talvez ela se desprendeu de tudo e falou, olha, basta, eu não consigo mais, eu me lanço aos cuidados do Senhor, eu não posso mais, eu reconheço que eu não tenho a capacidade de lidar com essa situação. Senhor, me dá o filho que eu te entrego, né? Escuta a minha oração que eu te devolvo. Quem sabe esse era o momento, todo o tempo que Deus estava esperando que a Ana se derramasse diante dele, né? Com sinceridade e pudesse ofertar
o filho a Deus, né? Devolver aquilo que a gente ganha do Senhor, a gente oferta de volta para Ele. Olha que incrível! De repente você pensa o seguinte, assim, poxa, eu tô tanto tempo batendo aí, buscando uma oportunidade de trabalho, querendo um trabalho melhor, uma função melhor, mas quem sabe você ainda não chegou nesse ponto aí de sinceridade com o Senhor e de entregar para Ele aquilo que Ele te dá, né? De repente dizer, Senhor, se o Senhor me der esse trabalho, me abençoar com esse trabalho, eu vou te honrar lá dentro, eu vou honrar o teu nome, eu vou proclamar ali, né, a tua salvação naquele lugar, na medida do possível, enquanto, né, eu puder fazer isso, ou seja, com o meu testemunho, eu vou te honrar ali naquele lugar. Então, olha que diferença, né, quando a gente pensa assim, tudo que a gente ganha do Senhor, a gente poder entregar de volta, quem sabe é isso que Deus espera da gente, né? E saber que não é a nossa capacidade, não é a nossa capacidade. Será que a gente vai ter que esperar ter esses momentos aí de fundo do poço para reconhecer que não é a nossa capacidade? A gente não tem nada a oferecer de nós mesmos, por mais que você esteja me escutando e tenha assim tantos talentos, quem sabe você tem talento na música, é um bom comunicador, quem sabe você tem uma boa aparência, quem sabe você tem uma boa memória, tem uma capacidade de aprender super rápido, né? Seja um ótimo profissional. Quem sabe eu tô falando aqui com uma pessoa que é um excelente profissional, uma referência na tua área, mas nada vem de ti. A nossa vida, ela é um sopro, né? Qualquer coisa que nos aconteça, a gente já percebe que a gente é tão frágil. Então, quem sabe o que falta para nós aí, esse diferencial de sentir que a nossa vida, ela não tá se perdendo dentro de um vazio dentro de nós mesmos, quem sabe é reconhecer que tudo que a gente precisa é a mão do Senhor na nossa vida, na nossa existência, né? Que nada vem de nós somos frágeis, nós somos vasos frágeis, nada vem de nós. Então fica com essa palavra e que a gente não precise passar aí, né, por situações tão pesadas às vezes para reconhecer isso, que em todo tempo, mesmo quando a gente tá lá em cima, né, talvez numa vida boa, tendo bons resultados, que a gente possa ter um coração humilde de reconhecer que tudo vem da mão do Senhor, que a gente entenda que tem a nossa responsabilidade aí, né, nós somos cooperadores do Senhor na obra da nossa vida, mas que a gente reconheça que o diferencial na nossa existência é a mão do Senhor sobre nós, né? Porque tem coisas que fogem aí da nossa ação, da nossa decisão, se não for a mão do Senhor a nos abençoar, a nos ajudar a ter graça, né? Derramar graça sobre a nossa vida. Quem somos nós? Nós somos pó, né? A própria palavra diz, né? Nós somos pó. Então, a gente precisa entrar nesse lugar, né? De reconhecer como a Ana que se humilhou diante do Senhor, se humilhou lá diante daqueles sacerdotes, né? De repente, imagina, ela poderia ter pensado assim, eu não vou, né? Fazer papel de boba aqui. Eles achavam que ela estava até bêbada ali, orando. Então, quantos de nós a gente se reprime, né? A gente pensa, eu não vou fazer esse papel de bobo aqui, me expor. A gente tem mais é que se derramar. De repente, você vai numa igreja e na hora do apelo, lá que o pastor fala, quem quer entregar a vida a Jesus, ou quem, né, quer uma vida diferente, tem esses apelos que não é para a gente se mostrar para as pessoas, é um apelo interno, para a gente publicamente, né, falar ali para o Senhor, não, eu tô aqui, eu me posiciono. E quem sabe você quantas vezes deixou de ir à frente por vergonha, porque você tá pensando no que os outros pensam, você não quer se expor, acha que vai ficar ridículo, né? Quantas vezes, quem sabe, o Espírito Santo já tocou no teu coração para você dar um passo de fé e se posicionar espiritualmente, né? Se tomar posição ao lado de Jesus e você tá adiando isso aí, tá adiando porque não quer se expor. E olha que incrível essa mulher se humilhou na presença do Senhor, ela buscou a Deus, ela
derramou suas emoções diante do Senhor e Deus honrou a vida dela. De uma mulher humilhada, ela passou a ser uma mulher honrada, a mãe do profeta Samuel. A gente não faz isso para buscar a honra, mas Deus se agrada desse coração. Deus se agrada de um coração que reconhece que tudo vem dele, né? Que é sincero em derramar a sua alma, as suas angústias, né? As suas necessidades diante dele, porque ele é o dono de tudo. Ele é o capaz, é aquele que é capaz de gerar vida no nosso ventre, que é capaz de mudar diagnósticos. Quem sabe eu tô falando aí com uma mulher que não consegue gerar filhos. Deus é capaz de mudar diagnósticos. Deus é capaz de trazer cura na nossa vida, nas nossas emoções, de transformar a nossa história. Mas a gente precisa buscar a mão do Senhor antes de buscar aí com a nossa força, com a força do nosso braço, buscar mudança. Nós não conseguimos mudar por completo a nossa história, só Deus consegue. Então fica aí com essa palavra de fé, de encorajamento, essa palavra falou muito no meu coração agora nesses últimos dias, e é uma chave importante aí para a gente se apropriar, né? Essa mudança de postura, né? Muito além da gente fazer com as nossas forças, a gente faz aquilo que nos cabe, mas a gente se humilhar diante do Senhor e reconhecer. É Ele que pode ser, que vai ser o diferencial na nossa vida. É a mão do Senhor que é o diferencial na nossa vida. Fica com essa palavra, abraço e até o próximo vídeo.